Amantes da Palavra de Deus, bom dia. Aqui quem vos fala é pastor Luciano Lúcio. Nós estamos hoje no dia 4 de agosto de 2020. Nesta manhã eu quero propor a todos que me assistem e me ouvem uma reflexão sobre para toda promessa de Deus tem um processo. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 mostra a promessa, onde Deus declara que derramaria o teu espírito sobre todos os povos. É interessante que esse derramar do espírito, ele está bem explícito aqui, que será derramado sobre os filhos e filhas, elas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Mas para toda promessa há um processo, e nos versículos anteriores a essa promessa, lá no versículo 12 e 13 do capítulo 2, nós vemos o processo onde Deus chama o povo para que o povo volte-se para Ele com todo o seu coração, jejuando, lamentando e pranteando. Era necessário que eles rasgassem o coração e não as vestes. E ele chama-os para ir até ele, porque ele é misericordioso e compassivo, e muito paciente e cheio de amor. Pois bem, o profeta Joel, ele está tocando a trombeta do juízo de Deus no capítulo 2. Os gafanhotos, a seca, a fome e os exércitos invasores estão assolando Israel. E o profeta Joel entende que a crise moral, social e espiritual era o resultado do pecado do povo, e por isso Deus estava aplicando o seu juízo contra este pecado. Quando a trombeta soa, o povo está sendo convocado a voltar-se para Deus. Do sacerdote até a criança de colo, Deus está propondo uma restauração total. Deus está propondo uma relação de perdão e também de manifestação do seu poder diante do seu povo. É interessante que no versículo 28 do capítulo 2 diz que acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Este depois fala muito sobre isso. Este depois é depois do processo. É o resultado, que vai ser gerado do processo, uma promessa gloriosa. Vejamos que o derramamento do Espírito, ele só vem depois e não antes do acerto de vida com Deus. Então vamos entender algo aqui interessante. Nós não podemos receber avivamento se nós não acertarmos as nossas contas com Deus, se nós não estivermos com a nossa vida no altar. Buscar avivamento sem antes tratar o pecado é uma incoerência, pois Deus ele quer primeiro que nós consertemos, que nós reconhecemos o nosso pecado e diante disso nos arrependermos e nos consertar diante dele. Por isso, meus queridos, é preciso neste dia que nós preparemos o nosso caminho para que Deus se manifeste, que nós preparemos a nossa vida, o nosso altar para que Deus se manifeste. Sendo assim, não temos dúvidas nenhuma de que Deus, ele derramará da sua glória sobre nós. Após o processo do conserto, do processo de perdão, do processo de santificação, Deus derrama da sua promessa sobre nós. Mas vamos entender o antes da promessa. O antes da promessa é o processo. E aí, antes da promessa, há um pedido de Deus para que o povo volte a ter uma relação pessoal com Ele. No versículo 12 diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. Note aí que é Deus quem está pedindo que esse relacionamento seja reatado. Deus está dizendo: voltem-se para mim. Se nós observarmos, Deus está chamando-nos para o processo de conserto, um processo de restauração, e depois de sermos restaurados, haverá renovo de Deus sobre a nossa vida. Há também um pedido de Deus que o povo volte, mas o povo volte com sinceridade.
Porque no versículo 12 ainda ele diz assim: eu quero que vocês voltem de todo o coração. Olha a importância de nós sermos sinceros com Deus. Deus, ele tem uma promessa, mas ele está dizendo que vocês se voltem para mim de coração sincero, sem hipocrisia, sem mentira, sem usar uma capa, sem usar algo que venha demonstrar que você é só aquilo que está por fora. E Deus está nos chamando para viver uma intimidade com Ele de dentro para fora. Então ele diz assim: tem que ser de todo o coração. Para que houvesse a volta, Deus estava chamando o povo no versículo 12 também, dizendo: voltem-se de todo o coração e com jejum. Olha só, jejum é renunciar, jejum aqui é mortificar a nossa carne, é abster-se daquilo que sustenta a nossa carne para buscar aquilo que sustenta a nossa alma e o nosso espírito. Então, olha o processo é: temos que ter relacionamento pessoal com Deus, temos que voltar para Ele com sinceridade, e com essa sinceridade nós temos que jejuar. Mas ainda tem mais coisas aqui no versículo 12. No versículo 12 ele diz que quer que nós voltemos para Ele com um coração quebrantado para Deus, porque ele diz assim: quer que vocês voltem com lamento e pranto. Deus não está querendo que você sofra, mas Deus quer que você volte com o coração quebrantado, com o coração pronto para Ele entrar. Prepare o coração, chegue com o coração leve, chore na presença dEle, pranteia na presença dEle, e Ele, por certo, vai entrar na sua vida e vai derramar da promessa. Mas ainda no versículo 13, ainda há um outro requisito do processo, além da relação pessoal, além da sinceridade com Deus, do jejum e do quebrantamento. Deus está pedindo que nós voltemos a Ele com transparência. Porque no versículo 13 ele diz: eu quero que vocês rasguem o vosso coração e não as vestes. Então note que Deus não quer que você rasgue o que está por fora, Ele quer que você rasgue o que está por dentro. Rasgar o coração significa recomeçar. Rasgar o coração significa deixar os meus desejos e as minhas vontades e a partir de agora seguir a vontade de Deus. Este é o processo para que a promessa se cumpra. Então, nós não somos o que queremos. É Deus quem quer algo para a nossa vida. A restituição de Deus à nossa vida é para nos recolocar na mão do próprio Deus, o nosso proprietário. A nossa vida pertence a Ele. Logo, tudo que somos, tudo que temos pertence a Ele. Só nos resta uma opção: reconhecer tudo, recolocar tudo, reconhecer que Ele recolocar nas mãos dEle e entender que Ele é o nosso verdadeiro Deus. Então lembre-se disso: antes da promessa sempre haverá um processo, e este processo Deus está fazendo com que você volte a ter relação pessoal com Ele, que você volte a ter sinceridade com Ele, que você possa abster-se dos desejos da carne, mortificando a carne, jejuando a Ele, coração quebrantado e transparência diante dEle. E aí Ele vai cumprir o que Ele prometeu aqui no versículo de número 28. Olha lá, quando nós passamos pelo processo, a promessa se cumpre, porque diz no versículo 28: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Deus nesta manhã está te dizendo: se você passar pelo processo, eu vou derramar. E olha só, queridos, a Bíblia diz no versículo de número 32, diz assim: e acontecerá, olha aí, depois do processo, e acontecerá que aquele que invocar o meu nome será salvo.
Olha só, que Deus possa nos abençoar nesse dia, que nós possamos viver o processo de Deus e entender que após o processo há uma promessa a te esperar. Que Deus te abençoe, um bom dia, continue assistindo os vídeos, mesmo se você não gosta, mas se você acha que pode enviar alguém, ajudar alguém, ajude alguém. A palavra de Deus é a solução para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, um bom dia, uma boa semana. Continue dando o seu like, o seu joinha, clicando no sininho para receber a notificação dos vídeos que serão postados e convide mais pessoas para fazer parte deste canal. Deus te abençoe e desde já agradeço os irmãos que têm acionado aí e acessado o nosso canal, que são inscritos. Eu louvo a Deus, tenho recebido muitas mensagens de vocês. Deus abençoe, um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.